Boa noite, obrigado. Na verdade, assim, a oncologia está passando por um momento de transformação, né? Então nós estamos começando cada vez mais a literalmente selecionar melhor o tratamento para cada tipo de paciente. Isso significa o quê? Nós estamos conseguindo conhecer melhor a doença, através de medidas de proteínas, o que a gente chama de biomarcadores, e com essas informações nós conseguimos melhor classificar cada tipo de paciente, de doença, em cada tipo de paciente e oferecer para cada indivíduo a melhor terapêutica. Então, alguns dos trabalhos, né, que nós vimos simplesmente foram a melhor individualização do tratamento. Por exemplo, se o paciente tem uma expressão hormonal acentuada, nós conseguimos oferecer um tratamento combinado de, por exemplo, um bloqueio hormonal e não só, né, bloqueio hormonal do hormônio, por exemplo, de estrogênio, mas também bloquear a função ovariana. E isso selecionando bem o paciente, tanto pela idade, quanto fatores de risco, como o tamanho do tumor, a gente consegue oferecer um resultado melhor no final de todo o tratamento. Muito bom, Dr. Leonardo. E mais uma pergunta. Em termos de prevenção, a clínica Oncotrata também trabalha muito isso, a prevenção. Que dicas a gente pode dar para a população geral? É sabido que praticar esportes evita diversas doenças, atividades físicas, alimentação. Nessa área oncológica, o que é importante destacar na área da prevenção? Porque, claro, hoje em dia os tratamentos estão avançados, mas a prevenção continua sendo o melhor remédio. É verdade essa... Podemos afirmar isso? Bom, com certeza, né? A prevenção sempre vai ser o carro-chefe, né, no combate, né, de qualquer doença. Então, especificamente no câncer de mama, é importante que as mulheres tenham consciência, basicamente da sua história familiar. Claro que a alimentação adequada e equilibrada faz parte também. Mas basicamente seria a visita regular, ao seu médico, ginecologista, mastologista, para que se tenha esse diagnóstico, se for o caso, precoce, ou pelo menos esse acompanhamento preventivo. Então acho que esse seria o recado mais utópico assim, para a gente deixar para a população. Estamos aqui hoje na Clínica Oncotrata, na primeira reunião científica de 2018, realizada pela Sociedade Brasileira de Mastologia, onde contamos com uma brilhante palestra do Dr. Mário Shor, que inclusive passou 2 meses em Nova York, né, Dr. Mário, onde trouxe os mais modernos avanços na área da cirurgia oncoplástica, que é uma modalidade, assim chamando, que cada vez se populariza e cresce mais no Brasil. Quais são os avanços, enfim, de forma resumida, o que a gente pode falar da cirurgia oncoplástica hoje em dia e o que existe de mais moderno nessa área? Bom, a cirurgia oncoplástica, ela é a associação das técnicas de cirurgia oncológica da mama para retirada do tumor com as técnicas de reparação do defeito da cirurgia plástica. A gente pode usar a técnica de cirurgia plástica para excisão de parte das mamas, retirada de parte das mamas, dentro de um contexto oncológico. A gente prepara e a paciente prepara, organiza o caso, faz toda uma elaboração para retirar o tumor junto com a reparação do defeito, utilizando tanto técnicas oncológicas quanto técnicas de cirurgia plástica. Se denominou esse conjunto de técnicas associadas de cirurgia oncoplástica da mama. Isso é feito, o Brasil exerce um papel de liderança, temos essa escola americana lá no hospital, no Memorial Sloan Kettering, que é um hospital importante no tratamento do câncer, não só de mama, mas câncer em geral, mas isso está muito já desenvolvido no Brasil e o Brasil tem um papel de liderança e de vanguarda no desenvolvimento das técnicas dessa associação de reparação e retirada do tumor ao mesmo tempo, sem criar defeitos na mama e conservando a beleza e a parte estética da mama no tratamento do câncer de mama.
Doutor Mário, e a cirurgia oncoplástica cada vez se populariza mais, a gente pode afirmar isso. Ela é uma cirurgia que serve para todos os tipos de paciente ou é avaliado caso a caso? Como a gente pode contextualizar hoje esse tratamento dentro do tratamento do câncer de mama? Eu acho interessante essa tua pergunta em relação à popularização, o termo que tu usou para definir a cirurgia oncoplástica e esse crescimento das técnicas, porque ela é uma cirurgia reprodutível. As pessoas, muitos casos, pode ser feito e usada essa técnica. Ela não é muito cara. Ela pode ser usada por pacientes do sistema privado, de convênios. Ela pode ser usada por pacientes do sistema público. Ela não custa muito para os provedores do sistema de saúde. Então, ela é facilmente popularizável, utilizando o termo que é usado por ti. A indicação, claro, determina caso a caso. A gente tem várias técnicas que podem ser usadas, técnicas mais ou menos complexas, mas todas elas são reprodutíveis e grande parte dos pacientes com câncer de mama podem ter esse benefício de fazer cirurgias com cuidado estético e com cuidado de retirada do tumor, com amplas margens, com segurança oncológica. Bom, seguimos hoje aqui na Clínica Oncotrata com a doutora Maria Ângela Alexandretti, que é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Regional RS, e também uma das médicas mais conhecidas e renomadas aqui do estado, uma referência na área da mastologia, né, doutora? São quantos anos já de profissão? São 35 anos já de profissão, bastante, né? 35 anos atuando atualmente no Núcleo Mama do Hospital Moinhos de Vento e também no seu consultório na Padre Chagas. Doutora, a primeira reunião... Faço cirurgia também no Hospital Ernesto Ornelis. Também trabalho na parte cirúrgica lá. Perfeito. Doutora Maria Ângela, tivemos hoje a primeira reunião científica de 2018 aqui na bela sede da Clínica Oncotrata, onde fomos muito bem recebidos aqui pela doutora Ana Paula Miller. Como a senhora avalia essa primeira reunião com as duas palestras, do Dr. Mário, do Dr. Leonardo, dentro das expectativas? Boa noite. Boa noite. Dentro das expectativas da nossa primeira reunião de 2018, tivemos uma palestra muito interessante com o Dr. Mário Shore, que passou um mês no Memorial Sloan Kettering, em Nova York, o qual nos trouxe as novidades de coisas diferentes que eles fazem lá. Que, aliás, aqui no Brasil a gente faz uma mastologia de excelente nível. Inclusive, a gente faz coisas que lá eles não fazem. Nós temos a questão da oncoplástica, que é o cirurgião que faz a cirurgia do câncer de mama e já recompõe a mama no mesmo momento. Coisa que nos Estados Unidos, lá no Memorial, é feito separado. E tivemos o Dr. Leonardo Lago, o qual nos trouxe as notícias da última San Antônio, do último congresso de San Antônio, que é o congresso de mama, com novos estudos, novidades no tratamento do câncer de mama. E a Sociedade de Mastologia tem como principal objetivo trazer conhecimento para os associados e fazer a divulgação da prevenção do câncer de mama. Uma primeira reunião do ano, mesmo apesar de ser uma segunda-feira, clínica lotada hoje, doutora, e vale a pena salientar, as reuniões são totalmente gratuitas para os associados. Totalmente gratuitas para os associados e também algum oncologista, geneticista ou médicos que trabalham conosco também são convidados e não tem nenhum custo. São todos muito bem-vindos. Doutora, no último ano a nossa entidade lançou um informativo que a senhora tem na mão aqui, pode mostrar para nós, por gentileza, que é um informativo também distribuído gratuitamente, com apoio da Unimed, apoio da PL Express, apoio da Clínica Oncotrata, apoio da Cabelo Mais Estética, e é um informativo trazendo informações valiosas para o que a gente busca, que é a prevenção do câncer de mama. O boletim de mama a gente faz uma vez por ano e ele é distribuído em hospitais, em clínicas, para os pacientes, para todo mundo que quiser acessar. E ali nós temos informações
de saúde da mama, como por exemplo nesse último edital a gente tem informações sobre a alimentação, que está muito ligada à questão do câncer de mama, tem o autoexame mostrando como se faz, enfim, é um boletim feito para a população geral, para informações. Perfeito. E doutora, no último ano a senhora teve na mídia, teve na Rádio Gaúcha, levando essa mensagem em diversos veículos de comunicação. A senhora acha que a população está se conscientizando mais do câncer de mama? As pessoas estão se cuidando mais? A senhora vê avanços nessa área? O avanço nos cuidados do câncer de mama são muitos, que começou com o Outubro Rosa há muitos anos, e é uma coisa assim que as pacientes estão muito conscientes, elas sabem tudo. Foi a primeira campanha contra câncer, foi o do câncer de mama do Outubro Rosa, que é consagrado e todo mundo conhece, e as pacientes sabem a questão do diagnóstico precoce e vão, qualquer dúvida, consultar. Assim, acho que é bem divulgado. Ótimo. Doutora, para finalizar, algumas dicas gerais para a população, em especial para as mulheres, porque a prevenção continua sendo o melhor remédio, né? Tem essa questão do histórico familiar. A senhora é melhor do que ninguém para dizer. As mulheres jovens, de meia idade, ou mesmo que já passaram, principalmente as que já passaram dos 40, 50 anos, fazer a mamografia. Quais são as dicas, assim dizendo, para a população feminina, principalmente na área da prevenção? As mulheres a partir dos 40 anos devem fazer uma mamografia por ano, para a gente poder pegar diagnóstico precoce e tratar de uma forma mais leve, muitas vezes sem precisar fazer quimioterapia e tratamentos mais debilitantes para os pacientes. E assim, sobre os cuidados gerais, a alimentação, ter uma alimentação saudável, lavar bem os alimentos, que hoje em dia a gente tem o problema dos agrotóxicos, que são cancerígenos, a questão de fazer exercício, principalmente as pacientes da pós, que já entraram na menopausa, cuidar para não engordar, fazer exercício. A bebida alcoólica, a gente sabe que aumenta o risco de câncer de mama, então beber com moderação. O cigarro também aumenta o risco de câncer. Então, são esses mais ou menos os cuidados gerais. Exercício é fundamental. E os agrotóxicos, que interessante, né? Uma bela dica. Os agrotóxicos, porque eu já vi pacientes... mas eu comia só alimentação natural, doutora, como é que eu tive esse câncer? Um câncer que foi uma vez extremamente grave. A gente tem que cuidar também a questão dos agrotóxicos, que pode ser um inimigo. É um inimigo. A questão de muito paciente com câncer grave aqui no interior do Rio Grande do Sul pode ter uma questão associada com agrotóxicos, que às vezes são colocados sem proteção, ou o vento leva para a cidade e aí acontece. Seguimos aqui na renomada clínica Oncotrata, agora falando com a diretora médica da clínica, a doutora Ana Paula Miller, que faz um trabalho de referência na área da oncologia integrativa, aliando, vamos assim colocar de uma forma popular, aliando o tratamento convencional com terapias alternativas, com uma série de tratamentos integrativos. Doutora, boa noite. Explique um pouquinho melhor para nós hoje esse belo trabalho da Oncotrata. Boa noite, Jonathan. O nosso trabalho na Oncotrata em relação à oncologia integrativa é justamente o nosso diferencial, né? Nós trabalhamos as terapias que hoje, ditas inicialmente alternativas, num termo mais assim adequado no momento atual, é que elas sejam integrativas justamente para integrar o nosso arsenal médico, tão importantes quanto todas as terapias convencionais, quimioterapia, cirurgia, radioterapia, hormonioterapia. As terapias complementares agregam no sentido de reduzir sintomas dos tratamentos quimioterápicos, com isso também melhorar a qualidade de vida das pacientes. E nós iniciamos um trabalho agora durante todo o tratamento, ou durante o processo infusional, durante a químio, no momento que as pacientes estão sentadas na poltrona recebendo o tratamento, elas vêm fazendo com os nossos diferentes profissionais
profissionais, hoje são mais de 30 profissionais na área das terapias complementares, trabalhando junto com os médicos, que são mais de 40 médicos do corpo clínico, para que essas pessoas recebam, em alguns dias, musicoterapia, por exemplo, em outros dias, yoga, em outros dias, meditação, tratamentos fisioterápicos, nutricionais, psicológicos. A nossa profissional do Reiki faz uma abordagem durante todo o tratamento quimioterápico, não só com pacientes, mas também com toda a equipe. Nossa equipe de farmácia e enfermagem recebe também, assim como os médicos também, durante o seu dia de trabalho, durante os seus atendimentos, muitas vezes recebem o Reiki para fazer aquele momento também de pausa, né, e seguir atendendo os seus pacientes. Muito bom, e eu tenho o prazer de acompanhar o trabalho aqui da Oncotrata já há alguns anos. A senhora disse 30 profissionais na área de terapias integrativas e 40 profissionais da área da saúde, doutora. São números muito expressivos. São números grandes, a gente tem mais de 40 hoje, 40 médicos em diferentes áreas, sendo assim mais de 10 oncologistas clínicos. Os demais são médicos cirurgiões, desde cirurgia oncológica, mastologistas, né, proctologistas, urologistas. Nós temos medicina paliativista, que são médicos paliativistas, né? Nós temos uma equipe de nutricionista, psicólogo e médico que faz medicina paliativa. Isso é uma abordagem também, um diferencial importante de cuidar no momento da terminalidade, aquele momento em que os pacientes já têm metástase em lugares diferentes do corpo e que nós não estamos mais buscando a cura e sim a qualidade de vida desses pacientes. E com isso nós temos uma equipe específica para esse tipo de paciente. É um trabalho realmente incrível, elogiado pelos próprios colegas. Eu, como jornalista da entidade, tenho presenciado os próprios colegas falar sobre o trabalho da Oncotrata. E quais são essas principais terapias, doutora? A senhora disse o Reiki, musicoterapia. Explica um pouquinho melhor. Elas acontecem em alguns horários pré-determinados, o paciente que escolhe. Explica um pouquinho para nós. Então, nós temos dois momentos, assim, o momento durante os tratamentos, onde os profissionais sobem e vão de encontro aos pacientes durante o seu tratamento quimioterápico, e o outro momento onde eles são atendidos em grupos ou em atendimentos individuais. Então, por exemplo, são profissionais como educadores físicos. Hoje, assim, a atividade física vem sendo tão importante quanto quimioterapia. No próprio congresso que o doutor Leonardo Lago falou hoje em San Antônio, foi discutido um estudo extremamente importante que abordou a acupuntura, e nós temos profissional médico que faz acupuntura aqui, no tratamento de um sintoma bem importante da hormonioterapia, que é um dos principais tratamentos para o câncer de mama. Então, assim, uma forma de nós manejarmos um sintoma que muitas vezes é restritivo, às vezes faz com que nós tenhamos que parar, suspender o tratamento hormonioterápico, a gente associa a acupuntura. A gente tem usado bastante nos nossos pacientes com excelentes respostas nessa sintomatologia, inclusive na sintomatologia que é bastante importante do quimioterápico, que são as náuseas e vômitos. Então, assim, os educadores físicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, dentista, que é um outro profissional super importante de fazer avaliação antes do tratamento para evitar riscos durante a quimioterapia. Nós temos o profissional do Reiki, nós temos o Tai Chi Chuan, nós temos a yoga, a meditação, e com isso a gente faz assim uma abordagem integral, tratando além do corpo, proporcionando o que a gente tem. Vocês viram hoje no evento assim, a atualização dos nossos profissionais em grandes eventos internacionais da área científica, agregando a todo esse tratamento médico um suporte emocional, espiritual, além do físico. Perfeito. E doutora, para finalizar, hoje a Oncotrata, que aliás é uma característica sempre de portas abertas para eventos, recebendo a sociedade, como a senhora avalia essa primeira reunião, onde tivemos duas brilhantes palestras, né, com o Dr. Mário e com o Dr. Leonardo, a sua avaliação sobre esse primeiro encontro? Acho fundamental que nós participemos juntos desses eventos, essas parcerias, nessa integração científica fundamental. Então, iniciando os trabalhos já em 2018 com
uma atualização do principal congresso de câncer de mama, que é o Congresso de San Antônio, e uma experiência de um colega num dos principais serviços, que é o Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York, na área da mama. São, assim, importantes serviços e importantes trocas, diferentes profissionais de diferentes instituições da cidade, trabalhando juntos, né, discutindo e trazendo atualizações mesmo. O nosso corpo clínico também trazendo o que é a sua experiência de trabalho. Então, isso só agrega, isso faz com que o paciente, que é quem a gente realmente quer proporcionar o melhor, receba, consequentemente, esses avanços. Perfeito, doutora. E para finalizar, aqui nós temos os contatos da Oncotrata, então, muito bem localizado aqui no bairro Auxiliadora, o site. Poderia nos deixar um convite para os pacientes, que a gente sabe que hoje em dia essa área, a gente não gostaria de atender pacientes, né? Mas infelizmente é uma realidade, né, doutora? Hoje o alto número de casos de câncer, a Oncotrata de portas abertas para receber a sociedade, para fazer uma avaliação, diagnóstico. Isso. Então, assim, a gente tem não só o tratamento quimioterápico, como nós também temos tratamentos para doenças crônicas, pacientes reumatológicos, gastroenterológicos com doenças gastrointestinais, que não são câncer, mas que também precisam de medicamentos muito parecidos, semelhantes, nós também atendemos. E aquelas pessoas que não querem ter câncer, mas querem se prevenir, essas pessoas também são extremamente bem-vindas para que sejam revisadas, avaliadas pelos nossos profissionais, numa avaliação justamente buscando fatores de risco. Nós temos 2 geneticistas também, onde nós fazemos o que se chama de aconselhamento genético. Então, assim, são orientações para a comunidade em geral, e nós estamos, sim, de portas sempre abertas para que a gente possa prevenir, e podemos também fazer os tratamentos com todo esse suporte que vai muito além dos tratamentos convencionais, entendendo que o melhor tratamento é aquele que comporta não só a parte física, emocional e espiritual de uma pessoa. Perfeito. Parabéns pelo trabalho, doutora Ana. Prazer em tê-los aqui sempre, tá? Ficam sempre bem-vindos, sejam sempre muito bem-vindos ao Oncotrata. Dois estágios, ele refaz o suco completamente. Então, a remoção com beco, que é uma remoção em tempo único, em que tu vai lá, preenche solução salina, traz a solução de silicone e tal, eu me expresso mega pequena, mas assim, tu enche o beco, ele sobe um pouco o suco. Acaba aqui, no fim das contas, tu acaba tendo que intervir para reposicionar o suco. Entende? O que daí perde completamente o valor. Se for para tu fazer algo para reposicionar o suco, tu tem que retocar, perde sentido. O que ele faz lá? Ele na verdade, ele expande o polo inferior, ele passa do suco, essa é a grande sacada, ele passa do suco e ele não expande o polo superior, ele não bota na loja antiga da prótese, ele bota abaixo e ele pega todo o tecido, ele recruta um pouco do tecido do abdômen superior. Então fica sobrando tecido no polo inferior da mama e o suco abaixo. Quando ele vai trocar pela prótese definitiva, ele faz o que ele quer com a pele, ele fixa um ponto na outra, que é bem trabalhoso assim. Um filme absorvível, nylon, isopolene, e fixa onde ele quer o suco, um ponto para o outro, até o quadrante externo aqui do lado. Eu faço todo o suco. E como ele tem pele sobrando, aquela pele ela fica sobressalente, ela fica sobrando a pele do inferior, tu bota a prótese para ficar mais natural, o contorno mais natural da mama. Em cima plano, como tem que ser a mama, ela vem aplanada, e aqui ela tem um contorno mais natural do inferior, com o suco bem formado, que ele faz a base de pontos, seja externo, seja de grandes tecnologias. E funciona uma beleza. Na maioria das vezes, só quando os pacientes pedem para ele usar. Lá, assim, a interessante da cultura deles é que não mostra que tem a prótese. Sabe? Tem toda uma coisa, se parecer que não tem prótese. No Brasil é tudo diferente, assim, mesmo as pacientes de reconstrução, elas querem quadrantes internos, eles querem o colo, o seio verdadeiro, né? O seio que é o espaço entre as mãos. Mas, então, tem um pouco dessas diferenças. Eles usam a maioria anatômica, mas eu já vi um Twitter a pedido das pacientes usar redonda. E o Aracne Mihara, que é o chefe agora do serviço, o Cordeiro já não é mais o chefe, ele assumiu esse outro cirurgião muito bom também, o Aracne Mihara, ele faz só com redonda.
ele encontraria o senso comum lá. Eles prendem um pouco da diferença, dá um pouco mais de projeção no polo superior, ele bota a prótese um pouco mais embaixo, então a prótese não fica aquela coisa metade da mama, não. A prótese ocupa 60% do polo inferior e um pouquinho a mais do polo superior com mais projeção. Assim, ao encontro do que a gente faz aqui, as gurias ali sabem, eu acredito na prótese de mão, eu acho que a anatômica ela tem sua função, ótima, mas ela não é imprescindível. A questão, eu acho que mais do que o formato, eu junto com o formato da prótese, já que estão olhando a questão cirúrgica aqui, é o formato da pele, que é o arcabouço. Se tu tem mais pele no polo inferior, por exemplo, uma preservadora de pele areola, com alguma pitose e sobra a pele no polo inferior, a prótese vai ficar com o formato da mão original.